Olá, seja muito bem-vindo. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume do meu mic. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso curso, nosso queridíssimo curso de psicopatologia. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Otton Júnior e eu sou psicólogo clínico, especialista em tratamento dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. E nós estamos trabalhando o livro de psicopatologia do Paulo Dal Galarondo. Então, seja muito bem-vindo, porque aqui nós estamos fazendo, né, a revisão. Eu estou fazendo a revisão desse conteúdo e compartilhando aqui na internet mundial a revisão desse conteúdo. Muita gente se interessa, eu sei que muita gente se interessa pelo conteúdo de psicopatologia, e por isso eu resolvi compartilhar aqui, né, esse meu processo de revisão de estudos. Eu resolvi compartilhar na internet brasileira. Então, lembrando que a gente está trabalhando o livro do Paulo Dal Galarondo, né, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E se você quiser adquirir este livro, se você ainda não tem o livro físico, quiser adquiri-lo, é só clicar no link abaixo que está aqui na descrição, aqui na caixa de descrição deste videozinho. Se você quiser comprá-lo via esse link, você vai ajudar, você pode ajudar aqui o nosso canal, né? Não vai me sustentar, esses links da Amazon não sustenta, mas ajuda aí a gente comprar um outro livro para fazer um outro curso depois, né? Que essa é a ideia, terminar o curso da Alga Larrondo, a gente iniciar um outro curso. Que mais? Perdoe-me a minha voz hoje, especialmente. Acho que gripado, não sei. Ontem, como dizia minha avó. Ontem eu fui gravar gravei duas aulas, e acabou que minha voz ficou bastante irritada, minha garganta ficou irritada, tá meia ardida aqui. Mas, como eu tenho um compromisso aqui com você, toda quinta-feira a gente tem vídeo novo de psicopatologia, então iremos gravar. Eu vou falar talvez um pouquinho mais baixinho, né? Um pouquinho mais baixinho assim, para poder tentar poupar um pouquinho a voz, porque ainda tenho um dia de trabalho pela frente, né? Então, atendi aqui já a primeira pessoa do dia, agora eu estou no intervalo entre sessões, e aí eu vou aproveitar para gravar o nosso queridíssimo curso. Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar a tela para falarmos sobre o capítulo 34. Vou pegar aqui a minha água. E eu tô com a garganta ardendo. Tá meio embaçada aqui. Mas ainda peguei um café. Aí é loucura, né? Aí é loucura do psicólogo. Aí é loucura. Tô aqui com o meu cafezinho. Quase derrubo. Tô aqui com o meu cafezinho. E a garganta ardendo. Os nutricionistas que piram. Nutricionista não, como é que é o nome? Os fono. Meu Deus, como é que fala isso? Os fonos que piram, né? Fonoaudiólogo. Meu Deus, esqueci como é que fala essa palavra. Fonoaudiólogo. Nossa, velho. Deu um branco agora. Então vamos lá. Let's bora. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil de ler. Então, eu já estou aqui com a minha versão no Kindle sobre o capítulo 34, síndromes relacionadas ao comportamento alimentar. Então aqui a gente vai ter alguns transtornos alimentares que eu vou falar mais na frente, anorexia nervosa, bulimia nervosa,
alguns outros transtornos, nós vamos falar sobre também a obesidade, e neste primeiro momento a gente vai trazer aqui aspectos gerais, né, sobre o comportamento alimentar. Então aqui tem um resumo, você também tem acesso a este resumo clicando no link aqui embaixo, não tem problema nenhum, vou compartilhar aí o meu resuminho que eu faço quando estudo, e você tem acesso aqui também clicando na descrição do vídeo. Então o nosso autor, ele começa dizendo que o comportamento alimentar, apesar de sua aparente banalidade na vida cotidiana, é um fenômeno humano complexo e de importância central nas sociedades humanas e na experiência subjetiva das pessoas. Segundo os psicopatólogos Bernard e Trouvé, 1976, e o historiador italiano Paolo Ratti, 2014, o comportamento alimentar reúne algumas dimensões básicas. E é importante ressaltar aqui que efetivamente parece algo banal, né, o comportamento alimentar. Sem dúvida nenhuma, quando estamos falando de comportamento alimentar, então parece algo banal. Eu acordei ainda agora, passei o meu café, na verdade minha mulher já tinha passado o café, ela hoje acordou mais cedo, foi treinar na academia cedíssimo e passou logo o café. Eu cheguei, o café estava passado, aí eu fiz meu cuscuz, fritei meus 3 ovos, sentei ali na mesa, estava comendo, tomando meu café, tranquilo, sem pressa, né? Eu tenho esse privilégio de comer sem pressa, de tomar o café sem pressa. Às vezes o almoço nem tanto, mas o café sim, né? Então é algo que eu priorizo ali, começar o dia tranquilo, suave. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu, muitas vezes, na minha vida, não consegui fazer isso, né? De ter um tempo tranquilo para tomar um café, né? Sem pressa, de maneira tranquila. Não, teve épocas da minha vida que eu já comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã eu já estava sentado na mesa atendendo gente, e eu tinha que acordar às 5h30 e fazia tudo nas pressas, corrido, pegava trânsito e avenida engarrafada, e era loucura, e chegava às 7 horas e já estava lá insano. Mas hoje eu trabalho somente de home office, né? Trabalho de maneira remota. Então, eu trabalho em casa, tomo meu café. Eu não acordo em cima da hora. Tem gente que tem esse péssimo hábito, né? Tem gente que trabalha de home office e tem esse péssimo hábito de acordar em cima da hora e tomar o café apressadamente, né? Ah, eu começo minha jornada de trabalho 9 horas, então eu vou acordar 8h30. Aí faz tudo apressado, tudo agoniado, e já começa o trabalho 9 horas no estresse, né? Então, não adianta, né? Às vezes é uma economia burra. Então, se você trabalha de home office, de maneira remota, por favor, organize-se para você ter aí uma tranquilidade, ter a qualidade de vida que, de repente, que você imagina, que você espera. Então, acordei ali, tranquilamente, fiz meu cuscuz, estava tomando meu café de boa, né? 30 minutinhos antes de começar o atendimento, já estava ali me arrumando, né? Vestindo meu lookinho do dia, ligando as coisas aqui no escritório e esperando, né, o paciente acessar a sala virtual, tranquilo, suave, sem problema nenhum. E esse comportamento humano da alimentação, que parece algo banal, na verdade é um pouco complexo, é extremamente complexo. E a gente vai pontuar aqui algumas coisas na construção desse tipo de comportamento, que parece banal, mas que, por sua vez, tem a sua complexidade. Então, é uma experiência central, né, na vida humana, querendo ou não. Esse comportamento alimentar é descrito como, esse fenômeno complexo e central na experiência humana.
não sendo apenas uma necessidade biológica, mas envolve dimensões afetivas, envolve dimensões sociais. Eu não sei se você já leu algum livro de literatura, mas eu vou citar aqui um clássico, né? A Ilíada ou a Odisseia. Então é muito interessante a gente ir percebendo que o hábito alimentar ele, ele estava associado a negociações, por exemplo. Então vinha ali um estrangeiro, vinha um suplicante, chegava ali no meio da guerra e eles tinham ali uma negociação para fazer com um exército inimigo, né, ou numa cidade que algum personagem estava visitando, e eles, antes da gente negociar, vamos nos alimentar. Aí sentava e tinha todo um banquete, toda uma comida, e após a comida tinha a negociação. Né? Porque com fome a gente tem as nossas emoções alteradas, não é verdade? Eu com fome eu fico com raiva, né? Eu já sei, velho, cara, não posso decidir nada com fome, né? Deus o livre, né? Porque se eu decidir algo com fome, né, eu vou ter uma decisão baseada em emoções, baseada na raiva. Eu fico com raiva quando fico com fome. Não sei se isso acontece contigo, mas a gente tem essa correlação, né? E a gente tem a importância da alimentação. Né? Então, na Ilíada, a gente tinha o Odisseu tentando voltar para Ítaca, e ele passava por cidades e ele era sempre recebido com alimentação, com banquetes. Então, era um princípio da Grécia Antiga, é o princípio da hospitalidade. Ele era recebido e tinha banquetes, e às vezes ele tinha que negociar ali, e eles então se alimentavam. Vamos aqui ao banquete, vamos primeiro aos assuntos, né, da mesa, e depois a gente vai aos assuntos políticos, né, as negociações. A gente tem na Odisseia, depois você pode ler, nós temos vários exemplos, né, desse tipo de situação, né, de comportamentos assim, de negociações, de banquetes, etc., enfatizando essa dimensão um pouco mais social. Mas antes de falar dessas dimensões sociais, bora aqui trazer outras perspectivas. Mas é só um exemplo aí de quão importante é esse hábito alimentar. Então, nós temos, primeiramente, a dimensão fisiológico-nutritiva. Você está vendo aí na tela. Vai se relacionar a aspectos metabólicos, endócrinos, neuroquímicos, neuronais, que regulam os mecanismos de fome e saciedade, a demanda e a satisfação das necessidades nutricionais. Então, aqui, basicamente, é o funcionamento biológico do negócio. Né? Então, coloquei um exemplo aí, a ação do hipotálamo, né, o centro da saciedade, e de hormônios como insulina, leptina, grelina, na regulação da ingesta. Né? Então, a gente tem aqui basicamente o funcionamento fisiológico nutritivo. Né? Eu não vou dar aula de nutrição aqui para você, etc., mas o café da manhã do brasileiro, geralmente, ele tem muito carboidrato, ou ele é só carboidrato, né? Então, a gente tem, em regra, um café com leite, a gente tem um pão francês. No Maranhão, a gente chama pão francês, em alguns lugares chamam pão careca, enfim. A gente tem ali o pãozinho com café. Às vezes a pessoa bota ali um queijo e um presunto, né, e um café com leite. Ou às vezes come-se um bolo, uma torta, e geralmente esse é o café do brasileiro, né? O que é extremamente prejudicial, porque só carboidrato vai gerar um pico de insulina, a pessoa ela tem ali um pico de energia, de repente no começo, mas na metade da manhã ela já tem uma baixa de energia, ela já sente fome, ela já sente um cansaço, isso afeta nas oscilações ali de humor da pessoa,
Então, às vezes, pelo um café da manhã mal feito, a pessoa já sofre os impactos emocionais, mas a gente tem aqui uma dimensão fisiológico-nutritiva, e um café da manhã carregado de carboidrato não é nada nutritivo. Né? Então, se o teu café da manhã você come somente carboidrato, pão, queijo e presunto, café com leite, o teu café não é nada nutritivo. Né? E isso influencia muito na tua qualidade de vida. Né? Então, aqui na minha família, aqui em casa, a gente tem um hábito muito de exagerar na proteína de manhã. Então, a gente exagera na proteína. Eu ainda como carboidrato, né, de manhã, ainda como meu cuscuz. Né? Minha esposa não come mais cuscuz. Né? Ela não, raramente ela come, na verdade, carboidrato. Né? Ela tem uma síndrome, né, de alteração metabólica chamada síndrome dos ovários policísticos, que tem uma alteração metabólica e ela tem uma resistência insulínica muito grande. Então, se ela fizer essa alimentação comum, ela sempre vai ter uma tendência à resistência insulínica e ela vai ter uma tendência ao ganho de peso, etc. Então, a dieta dela, né, o hábito alimentar dela precisa ser low carb o tempo todo. Então, se você tem SOP e está me ouvindo aqui, já pega essa dica aqui é de milhões, né? Então, a tua dieta precisa ser low carb o tempo todo. O tempo inteiro ela precisa ser low carb pro resto da vida. Não tem essa. Né? Então, pelo resto da vida precisa ser low carb. Minha esposa é um exemplo aqui. Acho que ela não assiste esses vídeos, então, beleza. Ela perdeu 12 quilos só com regulação da dieta, né, da alimentação. Então, low carb o tempo todo. Né? Então, você precisa ali ter um café nutritivo. O teu paciente precisa ter um café nutritivo. Eu lembro sempre do Jordan Peterson, estou olhando aqui o livro dele, acho que é no primeiro ou no segundo capítulo, não sei, ele conversando, né, sobre a experiência dele em consultório, e ele compartilha que muitas vezes chegam pacientes até ele vai investigar como é que está a alimentação desses pacientes, e muitas vezes o café da manhã é um café com baixo poder nutritivo. E as pessoas ali muitas vezes entram em oscilações de humor, em alteração de humor, porque o café é extremamente desregulado. Então a gente tem esse componente fisiológico, nutritivo, né, que vai influenciar tanto nas nossas taxas hormonais, vitamínicas, como influencia na oscilação do humor no dia. A oscilação do humor no dia. Então, isso é de extrema importância. Né? Você, como clínico, você, como psicólogo, né, você precisa compreender ali o hábito alimentar da pessoa. Se você está aqui, né, de repente você está trabalhando com comportamento alimentar, com transtornos alimentares, né, então você já vai ter uma tendência a fazer esse tipo de investigação. Isso é excelente. Né? Então, investigue, veja como é que é o hábito alimentar daquela pessoa. Às vezes, um transtorno alimentar ele tem ali o seu fundo emocional, sabemos disso, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes a gente pode utilizar de uma dieta adequada para a regulação dos próprios comportamentos compulsivos, entende? Então são mecanismos que nós podemos ter. Né? Então, observe aí na tua prática clínica, você sendo especialista em transtorno alimentar ou não, né, é muito importante você avaliar como são os hábitos alimentares dos teus clientes, dos teus pacientes. Isso é de fundamental importância. E o teu também, né? Observa aí como é que é o teu, porque às vezes o teu é horrível, o teu hábito alimentar é horrível, sem dúvida nenhuma. Essa grelina aqui é. Beleza. Dimensão afetiva e relacional. Então aqui a gente tem o segundo ponto. A alimentação está vinculada ao prazer e às primeiras relações humanas. Exemplo, o ato de uma
mãe alimentar o filho é um veículo de afeto, proteção e troca emocional, não apenas nutrição. Quem vai explorar muito isso daqui é a psicodinâmica, né? Então, a galera da psicanálise, a galera da psicodinâmica vai focar muito nisso. E o nosso autor, ele fala assim, ó, a fome e a alimentação vinculam-se à satisfação e ao prazer. O prazer alimentar oral tem, segundo a psicanálise, uma conotação nitidamente libidinal. No desenvolvimento da criança, a zona bucal e a amamentação são os mediadores da primeira relação interpessoal fundamental, a relação mãe-bebê. Olha só como é importante, olha só que legal, né? No desenvolvimento da criança, a zona bucal e a amamentação são os mediadores da primeira relação interpessoal fundamental, a relação mãe-bebê. O alimentar seu filho para a mãe é muito mais que uma tarefa fisiológica. Então a mãe ali, ela não, quando ela alimenta o seu filho, quando ela amamenta o seu filho, não é só uma relação fisiológica. Eu não estou suprindo somente fisiologicamente o bebê, né? Eu que sou mãe, eu não estou suprindo ao amamentar somente a parte fisiológica do bebê. Pelo contrário, eu estou dando afeto, proteção, cuidado, atenção. Então, olha só, a primeira experiência que a gente tem, né, de afetividade tem a ver com a alimentação. Não é interessante isso? Então, a gente experimenta, né, a maior parte ali do cuidado, né, do investimento afetivo, né, tem a ver com a alimentação. Olha só que insight interessante, né? Por isso que a gente não deve descartar o conhecimento das psicodinâmicas, da psicanálise, né? O Freud, o Dr. Freud foi maravilhoso, né? A gente às vezes vai descartando esse tipo de conhecimento. Então, o alimentar seu filho para a mãe é muito mais que essa tarefa fisiológica, tem sentido afetivo especial, pode exprimir sentimentos e participar da construção de um dos vínculos humanos mais importantes, que é essa relação mãe-bebê. Né? Então, é muito interessante a gente ouvir isso, a gente dar atenção a isso e a gente compreender esse aspecto e essa dinâmica, né, que faz parte aí da alimentação. Essa aqui é essa dimensão afetiva e relacional é muito interessante a gente levar em consideração. Nós temos a dimensão social e cultural. A comida é um meio de interação social, ritual, identidade cultural. As mudanças no padrão de beleza, valorização da magreza, impactam a prevalência de transtornos alimentares. O nosso autor ele vai dizer assim, ó, ao longo da história da humanidade, todas as sociedades e culturas estabelecem regras, tabus e rituais em relação aos alimentos e aos comportamentos alimentares. Por exemplo, é muito comum que se prefira fazer refeições com pessoas e grupos por quem se tem particular afeição. Os mais importantes momentos da vida pessoal e social são demarcados por encontros nos quais a alimentação é o ponto central. Olha só, como jantares de formatura, noivado, almoços em família, de aniversário, cerimônias de casamento e, em muitas sociedades, mesmo os funerais são marcados por refeições cerimoniais. Então, olha só como é interessante esses comportamentos,
né? Então, a gente está falando aqui de comportamento alimentar com uma carga social, com uma carga afetiva muito grande, né? Então, parece algo banal, mas na verdade não é. Na verdade, não tem nada de banal nisso, né? Outro dia mesmo, foi aniversário da minha esposa, posso dar aqui novamente citá-la, eu já estou citando há muito, mas recentemente a gente, foi aniversário dela, e a gente saiu para almoçar. Não, vamos sair para almoçar. Ah, é uma comemoração, mas a comemoração gira em torno, né, do hábito alimentar, do comportamento alimentar. Saiu, comemos ali um peixezinho, tava bom peixe, peixezinho gostoso na medida, bem feito, olhando o mar, tava show de bola, maravilhoso, né, o rolê da gente de aniversário. E tá ali, ó, girando em torno do comportamento alimentar. Então você vai percebendo a carga afetiva que isso tem. Agora, vamos imaginar que uma pessoa, né, para a gente já ir introduzindo a questão dos transtornos alimentares, vamos imaginar que uma pessoa não teve esse tipo de experiência, ou teve uma ausência de experiência, ou teve experiências traumáticas relacionadas a este contexto alimentar. Então, olha só como isso pode ir marcando, gerando traumas, gerando dificuldades na vida das pessoas. Uma vez eu atendi uma senhora, isso foi um pouquinho depois da pandemia que eu atendi ela. Estava ali em 2020, estava tendo a reabertura de atendimentos presenciais, aí eu falei, cara, eu vou retomar aqui o atendimento presencial, tinha algumas pessoas ali enchendo o saco para eu voltar a atender presencial, os pacientes queridos, e eu, tá bom, vou voltar a atender presencial. Aí eu abri 4 horários, aí depois eu fui aumentando os dias e tal, enfim. Aí eu cheguei a receber essa paciente, ela veio ali da pandemia muito ansiosa, uma senhora já, uma senhora, 60 e pouquitos anos. Ela veio e ela foi me contar a sua história de vida. E na vida dela, ela passou privação. Eu não sei se você, eu não sei qual é o teu contexto, tá? Eu não sei qual é o teu contexto social. E eu nem sei se você já conversou com alguém que já passou privação. Não sei se é um privilégio para, de repente, para uma geração mais nova. Eu sou millennial, né? Eu sou de 89. Então, ainda convivi com pessoas que passaram por uma situação de miséria muito grande. Né? Ainda convivo com gente que passou por uma situação de miséria muito grande. E ainda mais eu sendo do Nordeste, né? Então, e ainda mais sendo de um dos estados mais pobres da federação. Eu não sei se ainda é o estado mais pobre da federação, que é o Maranhão. Né? Então, eu convivo, tô cansado de atender pessoas, né, que passaram por situações de fome. Situação de fome. Né? Você acha, então já senti fome na minha vida. Não, meu filho, não sentiu fome na tua vida, não. Eu já atendi pessoas que dividiam uma família. Um pai, uma mãe, dividiam um ovo para almoçar. Pai, uma mãe e 3 meninos. Sabe o que é isso? Tem um ovo aqui, vamos fritar um ovo, tem um punhado de farinha e vamos dividir aqui, ó, esse ovo para 5 pessoas. Tu sabe o que é isso? Isso é miséria. Isso é miséria. Eu já atendi algumas pessoas que passaram por esse tipo de situação e eu convivo com várias pessoas que já passaram por esse tipo de situação. Interior do Maranhão, nossa, é o que mais tem. Então imagina o trauma
E aí eu estava falando da paciente que eu atendi, e ela chegou ali pós-pandemia, 60 anos e tal, e ela passou por uma situação de privação, né, de fome muito grande. E ela veio até mim, porque ela tentava entrar num processo de emagrecimento, mas ela não tinha sucesso, né? Ela investiu alto, foi, foi numa época, quase eu falo o nome aqui do médico, mas foi uma época que aqui na minha cidade, aqui em São Luís, teve um médico aí, um nutrólogo, que começou a estourar, né? Começou a bombar. E foi no tempo que a nutrologia começou a ficar mais conhecida, né? Começou a ter mais repercussão. E ela fazia esses acompanhamentos, esses procedimentos, e fazia um investimento altíssimo, mas sem resultado. Ela oscilava, né? Ela tinha um resultado, ela emagrecia porque fazia o protocolo ali e tal, mas o comportamento alimentar dela sempre sabotando. Então ela chega até o psicólogo para poder lidar com esses comportamentos alimentares. Só que ela imaginava que fosse mais uma estratégia de, tá, eu vou comer menos, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer assado, cozido, frito, não sei o que, parará. Ela imaginou que fosse só isso, né? E a gente foi investigando e tudo mais, e a gente chegou ao ponto dessa experiência afetiva na infância dela, né, de situação de interior do Maranhão, de extrema restrição e muitas vezes de escassez. Então, tinha dias que ela não almoçava, tinha dias que ela almoçava só aqueles gonguinhos. Bora fritar aqui os gonguinhos de coco, não sei se você já viu. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Gongo de coco babaçu, que é vegetação típica aqui do Maranhão. Tá aqui, ó. Então, tinha dias que ela, ó, fritava isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Hoje, sei lá, isso daqui é iguaria, como tem aqui, ó. Ah, uma iguaria. Ah, hã? Mas imagina almoçar isso daqui. Ter fome e tal, bota lá no flandre, no flange, assa esse negócio e come 2 negocinhos desse daqui por dia. Então era isso que ela almoçava, certo? Era isso que ela almoçava. Tinha dias que passava fome, tinha dias que almoçava o gonguinho. Ela foi melhorando um pouco de vida quando começou a trabalhar em casa de família. E aí, mesmo assim, trabalhando em casa de família, ainda que essa família tivesse um pouco mais de condição, mas tinha uma restrição, porque ela trabalhava, ela não era da família, então ela, a dona da casa, a senhoria, né, a dona da casa impunha, era muito rígida e até humilhava ela. Então, ó, você não pode repetir a refeição, ó, você deve comer só um pouquinho, então é só uma colher de arroz, é só uma colher de feijão, é só um pedacinho de carne, é só uma colherada de macarrão, e impunha essa restrição. Ela viveu algum tempo, né, sofrendo nessa casa de família, né, já não passava mais fome, mas tinha essa experiência de restrição, e ela criança, ela foi trabalhar, né, em casa de família, né, não sei se você sabe, mas sei lá, 9 anos, né, ali 9 anos, 9, 12 anos, ela já, de 9 aos 12, ela já trabalhava ali em casa de família, e ela, imagina, uma criança, ela trabalhava, ela tinha essa imposição de restrição por conta da sua patroa, fazia restrição alimentar e ela tinha essa experiência. Ela olhava a mesa
né, os filhos dos patrões, mais ou menos na mesma idade do que ela, às vezes um pouquinho mais velho, outras crianças mais novas, e ela via na mesa dos patrões uma abundância de comida e ela na restrição. E havia desperdício de comida, jogavam fora e tudo mais, e ela não podia acessar aquilo. Ela só podia comer aquilo que, né, a patroa deixava ela comer, restrição. E ela teve essa experiência. Então ela sai de uma experiência de ausência e de escassez, efetivamente, e ela entra numa experiência de restrição agora. Ela tinha a possibilidade de ver ali a alimentação, coisa que ela não tinha quando morava na sua própria casa. Depois ela começa a ver, mas ela não pode triscar. Ela não pode efetivamente alcançar aquilo ali. E ela tem essa experiência de restrição e ela passa ali um período de tempo até que ela resolve sair. Né? Então ela resolve sair. Isso daqui eu estou falando de interior do interior. Então imagina, São Luís é a capital do Maranhão. Nós temos vários interiores, né? São cidades que não são capital, a gente chama de interior, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui de interior. É... Deixa eu ver aqui um exemplo de um interior do Baixo Parnaíba. Sei lá, eu vou botar Chapadinha, uma cidade do interior do Maranhão, Chapadinha. E aí, a gente tem Chapadinha, que é interior do Maranhão, só que, além de Chapadinha, a gente tem outros povoados ao redor de Chapadinha, e esses povoados é que a gente chama de interior do interior. Então a gente tem o interior, que é uma cidade, mas a gente tem o povoado. Ou seja, se essa cidade aqui, que é o interior, já tem uma precariedade em relação aqui à capital, o interior dessa cidade tem uma precariedade a mais. Então é bem precário. Então o contexto dela era esse, ela era do interior do interior. Então ela consegue, né, a família dela vivia no interior, ela consegue trabalhar numa casa de família do interior, nessas condições que eu falei, e aí ela consegue sair desse interior e ir para a cidade, que ainda é interior. Então ela vai, consegue estudar com muito esforço e tudo mais, consegue construir um patrimônio para ela, muito bom, vai desenvolvendo ali, vai trabalhando, parará, parará. E aí ela consegue já desenrolar algumas coisas, vem para São Luís, né? E aqui em São Luís ela vai administrando patrimônio no interior, e aqui ela continua trabalhando, consegue passar no concurso na época, eram outras condições e tal, concurso muito bom, ela vai administrando esse patrimônio, ela vai construindo patrimônio, e hoje ela vive muito bem financeiramente, aposentada, concursada, tem ainda o patrimônio dela, né, fora ali a renda do concurso, etc, né? Então, um exemplo de uma mulher maravilhosa, né? De uma mulher lutadora, batalhadora, que cresceu muito na vida. Só que, o que acontece? Em função dessa experiência inicial ali de vida dela, ela foi, ela foi criando essa experiência afetiva com a comida, com a alimentação. Então, na hora que ela começa a ter a possibilidade de adquirir a sua alimentação, quando ela começa a entender que ela não precisava se restringir ali porque ela tinha medo de faltar, quando ela vai perdendo esse medo, então a gente começa a ter ali episódios de compulsão. Vamos exagerar agora, vamos extrapolar agora. Ora, se eu não tenho restrição, então agora eu vou acessar isso daqui demasiadamente. E aí ela vai começando a perder ali o controle no que diz respeito ao comportamento alimentar, e ela vai ganhando peso, né, por conta disso. Lógico, ela vai perdendo o controle.
ela vai perdendo peso, ganhando peso, e em situações emocionais, ela regula as suas emoções como obtendo satisfação e obtendo prazer na comida. E dessa forma ela vai vivendo. Então, esse foi o contexto que ela chegou até mim. E aí a gente foi, lógico, descobrindo tudo isso, fazendo ali exercícios depois mais pragmáticos, né, mais terapêuticos, etc. Fizemos a intervenção, ela começou a regular mais as emoções, mas ela foi para trabalhar o comportamento alimentar, mas para regular algumas emoções a gente precisaria elaborar relacionamento com familiares e tudo mais. Falei da importância disso. Ah, ela ficou um pouco resistente, lógico, né? Motivei ali, a gente começou um trabalho de fazer esse tipo de regulação, apresentou melhoras, viu ali resultados, mas se evadiu da terapia. Mas é isso, né? Então, relatei aqui um dos vários casos, né, que eu já atendi de transtorno alimentar, só para ilustrar como quão complexo é esse tipo de comportamento, né? E o quão cultural é. Né? Então, às vezes, esse tipo de experiência é em função de uma determinação social, então a pessoa tem uma experiência efetivamente negativa com a alimentação. Isso tudo é levado em consideração. No Brasil, né, o Dal Galarrondo fala isso, os transtornos do comportamento alimentar são frequentes e cada vez mais reconhecidos como um problema de saúde pública. Em um estudo epidemiológico em 6 cidades pequenas do interior de Minas Gerais, com 1.800 crianças e adolescentes entre 7 e 19 anos, estudantes de escola pública, a prevalência de comportamentos alimentares alterados que indicavam um risco para transtornos alimentares foi de 13%. Em Porto Alegre, um estudo epidemiológico com amostra representativa em domicílios, com cerca de 1.500 mulheres de 12 a 29 anos, revelou a prevalência de comportamentos alimentares alterados em 16,5% das adolescentes e jovens adultas. Então, olha só, um índice altíssimo, altíssimo. Então, comportamento alimentar alterado, né? Então, é um índice alto. Imagina, 16%. 16% das mulheres ali entrevistadas apresentaram uma alteração do comportamento alimentar. E é isso, né? Esse índice, ele é alto e muitas vezes ele é silencioso porque a gente entende que o comportamento alimentar é esta atividade banal, é essa atividade que não vai ter uma atenção específica. E aí agora a gente passa para os transtornos alimentares. Então nós temos aqui, primeiramente, a anorexia nervosa. Então, o primeiro transtorno alimentar é um transtorno grave, caracterizado pela restrição da ingesta calórica, medo intenso de ganhar peso e perturbação na imagem corporal. Então, a anorexia nervosa vai se caracterizar pela presença de peso muito baixo em relação à altura, devido a esta restrição da ingesta calórica em relação às necessidades da pessoa, o que leva a essa perda de peso autoinduzida. Isso daqui é importante.
Tal perda de peso se dá, portanto, por abstenção de alimentos que engordam ou por comportamentos como vômitos e ou purgação autoinduzidos, exercício físico excessivo e uso de anorexígenos ou laxantes e diuréticos. A anorexia nervosa ocorre bem mais em mulheres, proporção mulheres-homens 10:1, com prevalência nos últimos 12 meses de 0,4% entre jovens do sexo feminino. Isso aqui é dados de 2014 da Associação Americana de Psicologia. Então, olha só, características principais: o indivíduo restringe a alimentação a ponto de atingir um peso significativamente baixo. Deixa eu ver se eu acho alguma figura aqui. Nossa, velho, eu quando eu dava aula, qual era a disciplina? Quando eu dava aula para nutrição, eu falava de transtornos alimentares, né? Agora eu não sei cadê essas aulas, cara. Porque tinha umas fotos mesmo, eu botava umas fotos legais, assim, no sentido de impacto mesmo. Agora tudo tem restrição aqui nas pesquisas, dá um ódio, porque não se tem as fotos reais, né? De pessoas que sofrem com anorexia, né? Mas são fotos assim, é impactante, né, ver uma pessoa que sofre com anorexia. Então tem uma restrição, né, que tem um objetivo, o emagrecimento. Então tem simplesmente este objetivo. Eu me percebo gorda, né? Tem uma distorção ali, porque tem uma perturbação na imagem corporal. E aí eu vou restringindo a ingestão calórica. Então a pessoa se vê gorda ou percebe partes do corpo como obesas, mesmo sendo extremamente magra. Há uma distorção. Tem esse medo intenso de engordar que não diminui com a perda de peso. Então tem essa dificuldade ali na distorção do olhar. Então há essa busca implacável de magreza e o medo intenso e mórbido de parecer ou ficar gordo. E aí aqui a gente tem os subtipos. Nós temos o subtipo restritivo, que a perda de peso é obtida essencialmente por dietas, jejuns, exercícios físicos excessivos. Não há episódios recorrentes de compulsão ou purgação. Então, dali é um outro tipo de que a gente já vai já falar. Mas a gente tem isso daqui. É a perda de peso ela é obtida essencialmente por dietas, jejuns e exercícios físicos. E aí, quando eu dava aula, é, eu passava esse filme aqui. Eu não sei se você já assistiu. Deixa eu compartilhar aqui contigo. O Mínimo para Viver. Não sei se você já assistiu. Depois vai lá e assiste, porque é um filme excelente, cara. É um filme excelente.
certo? É excelente. E aí vocês vão ver lá, você vai ver lá esse filme, essa relação afetiva, tá? Essa relação afetiva. Você vai ver o quão importante é. Nossa, cara. Meu Deus do céu, parece que eu dei essa aula há muito tempo, mas já são quase 10 anos que eu dei essa aula aqui, cara. Que loucura, né? Como a vida passa, rápido. E eu nem lembrava que eu dava essa aula quando eu peguei aqui para gravar aqui esse, esse vídeo aqui da gente, do curso aqui de psicopatologia, eu nem lembrava que eu dava esse tipo de aula aqui para nutrição, cara, nem lembrava. Enfim, mas tá aqui, ó, o mínimo para viver. Tu passava lá pros alunos, e a galera ficava assim meio que em choque. É um filme muito bom, tá? Não tem exageros assim, hollywoodianos, nem nada. É um filme bastante real. Depois se você já se interessa por esse tipo de assunto, então é provável que você já tenha assistido esse filme, né? Se não, eu indico fortemente que você assista. Ok? Vamos ver o que mais. Aqui, ó, o baixo peso e a forma do corpo, ou seja, estar bem magra, são centrais para a autoavaliação da pessoa e frequentemente percebidos de forma distorcida, como se fossem pessoas normais ou mesmo obesas, com partes muito gordas, em uma pessoa que de fato está extremamente magra, né? Então a gente tem essa característica distorcida ali muito marcante, né? O que é difícil, inclusive, é na própria intervenção, porque essa distorção de imagem a gente precisa fazer toda uma reestruturação cognitiva, então é algo extremamente trabalhoso se fazer, mas que no processo de psicoterapia é muito, assim, é muito eficaz, né? É muito eficaz. Beleza, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa. A gente tem os tipos, né? Restritivo é quando a perda de peso é obtida por dietas, né? Jejuns, exercícios físicos, né? Não há episódios recorrentes de compulsão ou purgação. A gente tem o tipo 2, que seria compulsão alimentar purgativa, né? Então, o indivíduo apresenta episódios de comer compulsivo e recorre a comportamentos purgativos, né? Vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou enemas, né? Então, tem o episódio de compulsão, que é essa sensação de perda de controle, né? Ah, e aí, após o episódio compulsivo, então vem a purgação. Aí vem o vômito autoinduzido, laxante, etc. Que é essa tensão, né? Então, poxa, eu quero me alimentar, eu quero comer bem, eu quero sentir até o gozo aqui, eu quero comer até espocar, estourar, mas tem essa tensão. Então, eu tenho esse episódio de perda de controle, porque eu quero comer, tem a obtenção de prazer ao comer, mas tem essa tensão da distorção corporal, da imagem corporal. Eu preciso estar magra, eu preciso ser magra, etc. E aí e tudo mais. Essa galera K-pop, né, esses astros aí orientais, eles sofrem muito com esses padrões de corpo, né? Esses padrões de beleza, o que acaba gerando ali também, né, muitos têm transtornos alimentares por conta disso, né? Consequências fisiológicas, a gente tem a menorreia, que é a suspensão da menstruação, a perda da densidade óssea e, consequentemente, fraturas. Nós temos alterações hormonais, né, porque é uma pessoa desnutrida, né? Então, a desnutrição gera alteração hormonal. Psicodinâmica, a anorexia
é vista muitas vezes como uma tentativa de controlar o corpo, como forma de compensar a falta de controle sobre outras áreas da vida, buscando autonomia e identidade. Né? É uma interpretação, pode ser uma interpretação possível, não é somente isto. A psicodinâmica ela contribui nesse sentido ali de fazer essas articulações, né? Então, poxa, então como eu não tenho controle de outras áreas da minha vida, então eu tenho o corpo como forma de compensação dessa falta de controle, né? São interpretações ali que você pode ter uma tendência a entender mais isso, entender mais ou menos isso, né? Uma psicologia, vamos dizer assim, mais moderna, vai ter uma ideia de que isso envolve mais a questão da própria regulação emocional, né? Então, existem emoções complexas que são reguladas via isso, né? Estratégias de compensação, estratégias de controle, etc. Né? Então, não necessariamente é porque eu estou descontrolado aqui, eu tento controlar aqui, né? Mas é mais uma maneira de lidar com emoções complexas, né? Do que esse paralelo, né? Do que essa tentativa de equilibrar os pratos emocionais, né? Então, a gente tem aí algumas dessas interpretações possíveis dentro das escolas de psicologia. Um diagnóstico diferencial seria para anorexia, né? A gente deve distinguir do transtorno alimentar restritivo e evitativo, né? Onde a restrição alimentar, só que não tem a distorção da imagem corporal ou o medo de engordar. Então, são características diferentes. Ah, próximo transtorno, clássico, bulimia nervosa, caracteriza-se por episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios inapropriados para evitar o ganho de peso. Né? Então, aqui a gente tem um ciclo clássico da bulimia, que é o que? Ó? A gente tem a compulsão, que seria essa ingestão de grande quantidade de comida em um curto período, por exemplo, 2 horas. Né? Então, tem essa sensação de perda de controle. Né? Então, puxa, eu deveria ter comido só isso daqui. Não, calma, na hora de comer, enquanto tem comida, eu estou comendo. Por mais cheia, saciada que eu já esteja, eu estou ali buscando ingerir mais comida. Né? Então, tem essa sensação de perda de controle. E aí a gente tem o comportamento compensatório, que é a purgação. Vômitos autoinduzidos, né, laxantes diuréticos, jejuns, exercícios exagerados. Então, na bulimia, os indivíduos geralmente mantêm o peso dentro da faixa normal ou levemente acima do peso, né, não chegando à emaciação extrema da anorexia. Né? Então, na anorexia, a gente tem essa diminuição, a gente tem essa característica, porque tem uma distorção corporal. Né? Aqui a gente tem um episódio de compulsão aliado a um comportamento compensatório de purgação, mas não necessariamente a gente tem uma distorção corporal, né? Não tem uma magreza necessariamente. A gente tem aqui, né, a compulsão, perdi o controle, então para eu compensar, eu vou ter um comportamento, vou ter a purgação. Né? Então a gente tem aqui. Então a diferença-chave para a anorexia, que na bulimia as pessoas geralmente mantêm um peso dentro da faixa normal, ou levemente, né? Chegando ali acima ou abaixo. Né? Então não tem isto necessariamente. Só um minutinho. Hum. Então a gente tem essa diferencinha. Só um minutinho.
Já estou ficando com fome. Uou. Você tá aí na internet. A internet é brasileira. Estou conversando aqui com a minha esposa. Só um minutinho, gente. Por favor. Resolvendo uma treta aqui. Beleza. Acho que é isso. Resolvido aqui. Então, a gente tem essa diferença, percebe? Isso é importante. Consequências físicas são as mais diversas possíveis, né? A gente tem desequilíbrios hidroeletrólitos, hidroeletrolíticos, perdão, hipocalemia, hipolatremia, devido aos vômitos e laxantes, perda do esmalte dentário, perda de dentes, né? Então a gente tem essas consequências. E lógico, né, todo o transtorno ali que é causado pelo próprio transtorno alimentar, pelo próprio comportamento, né? Compulsivo, purgativo. Transtorno de compulsão alimentar é caracterizado por episódios recorrentes de ingestão exagerada de alimentos, binge eating, né? Com sensação de perda de controle e sofrimento marcante. Aí aqui a gente tem a diferença para bulimia, é porque não existem nesse compulsão alimentar, não existem os comportamentos compensatórios regulares. Vômitos, laxantes, exercícios excessivos após a compulsão. O indivíduo come muito, sente culpa, mas não purga. Né? Então aqui a gente tem a diferença. E aí a consequência disso é um ganho de peso. Né? Então a gente tem esse tipo de característica também. Pode haver esse tipo de característica no transtorno de compulsão alimentar. Ok? Deixa eu ver aqui. Ver se eu passei por algum detalhe aqui, porque eu fui passando pelos transtornos, né? E não fui dando alguns detalhes. E aí, uma coisa, antes da gente chegar aqui nos outros transtornos alimentares, uma coisa que de repente pode gerar confusão é que pessoas que sofrem com anorexia nervosa, elas podem apresentar episódios de bulimia, tá bom? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque às vezes tem a confusão, né? Ó, tu falou aqui, por exemplo, aqui, ó, no tipo de compulsão alimentar purgativa, né? Então, isso daqui é um tipo de comportamento que tem uma característica bulímica, né? Então, poxa, então será que pode acontecer os dois e tudo mais? Então, a gente tem alguns comportamentos bulímicos no transtorno de anorexia. Então, isso aqui é importante a gente ressaltar isso, certo? Mas lembrando sempre que o ponto de vista do ponto de vista psicopatológico, a principal característica da anorexia é a distorção da imagem corporal, tá bom? Então a gente vai ter esse negócio aqui. Então, sim, não é incomum que a pessoa com anorexia apresente episódios de bulimia, tá bom? É, deixa eu ver o que mais que é interessante a gente comentar aqui. Ok.
Beleza. Em relação à bulimia nervosa, hum, aqui da bulimia, aqui eu acho que uma coisa relevante da gente pontuar é que na bulimia, tá? Na bulimia a gente tem 4 níveis de gravidade. Isso daqui eu passei um pouco batido aqui no resumo, mas nós temos 4 níveis de gravidade. Então nós temos o leve, com média de 1 a 3 episódios de bulimia e comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Nós temos o nível 2, que é a moderada, com 4 a 7 episódios semanais. Grave, 8 a 13 episódios por semana. Extrema, com mais de 14 episódios semanais. Então a gente tem ali essas caracterizações, né? Então, na hora de fazer o diagnóstico, existem essas classificações de gravidade, né, no transtorno de bulimia nervosa. A gente tem esses níveis aqui que são importantes a gente avaliar, porque isso vai impactar em um maior ou menor grau de sofrimento do paciente, da pessoa. Tá bom? E aí nós temos os outros transtornos. Compartilhar aqui a tela. Estou quase encerrando, tá? Esse de hoje aqui ficou um pouco longo. Nós temos o transtorno denominado pica, lá ele, né? Já descrito por Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, que a descreveu como uma ânsia por comer terra devido a uma alteração sanguínea. Né? Então a gente tem aqui, ó, ingestão persistente de substâncias não nutritivas e não alimentares. Terra, barro, tinta, cabelo, fezes, papel, sabão. Né? Então a gente tem aqui uma associação, né, de deficiência intelectual, autismo, em alguns contextos culturais, gravidez, né? Então isso pode levar a obstruções intestinais, né, ou intoxicações. Né? Então a gente tem esse tipo de transtorno aqui, que a gente tem esse tipo de comportamento, tá bom? A gente tem o transtorno de ruminação, que seria essa regurgitação repetida do alimento do estômago para a boca. O alimento pode ser mastigado, reengolido, cuspido. Não deve ser causado por condição médica, como refluxo, e não ocorre exclusivamente durante o curso da anorexia ou bulimia. E nós temos, por fim, a obesidade. Só que, embora não seja classificada como transtorno mental, é abordada pela relevância clínica e psicológica, tá bom? É uma condição complexa, determinada por fatores genéticos, desenvolvimento psicológico, familiares e culturais. Olha só, a obesidade é mais frequente em indivíduos de baixo nível socioeconômico e do sexo feminino, e em sociedades industrializadas e urbanas, bem como culturas nas quais a atividade física não é predominante. A pandemia da obesidade cresce a cada ano em muitos países e tem tido marcante impacto na vida contemporânea. Além disso, a condição tem grande importância para a saúde pública, pois associa-se a taxas elevadas de morbidade,
Então, o aumento, isso daqui eu não botei no resumo, né? Ah, mas o aumento na prevalência de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono, problemas ortopédicos e dermatológicos. Em mulheres, ocorrem irregularidades menstruais, hiperandrogenismo e infertilidade. Em homens, ocorre a diminuição dos níveis de testosterona, disfunção erétil. Em relação à mortalidade, ocorre por distúrbios cardiovasculares, respiratórios e endócrinos, assim como pelo risco aumentado de tumores de mama, útero, ovário, próstata, intestino grosso e vias biliares, e além da piora da qualidade de vida. A obesidade impacta seriamente na qualidade de vida das pessoas. Tem sido demonstrado que o tratamento exitoso da obesidade mórbida, com cirurgia bariátrica e tratamento clínico, tem importante efeito positivo na qualidade de vida. Um dos pontos fundamentais da obesidade é a disfunção dos mecanismos de saciedade do indivíduo. De modo geral, o indivíduo não se alimenta apenas de forma precipitada ou voraz. Ele faz suas refeições de forma contínua enquanto houver alimento disponível. Ou seja, não é capaz ou tem dificuldade de parar de comer. O indivíduo com obesidade é muito sensível a assuntos alimentares e preocupado com a comida, com os diferentes sabores dos alimentos, com a sua disponibilidade e aparência e outros aspectos. Então a gente tem aí uma, até que talvez isso tenha diminuído, né? Teve uma época que estava mais no hype, questão do body positive, e muitas vezes até um incentivo ou um reforçamento da obesidade. A obesidade, ela não deve ser normalizada, tá? Não sei qual a tua opinião sobre isso. A minha opinião, né, eu sou dos que são contra a obesidade, porque a obesidade, ela é uma condição clínica de saúde, né? Então a obesidade gera um mal-estar físico, né, e um mal-estar de saúde para qualquer pessoa que a possua, tá bom? Isso daqui não é um achismo, né? Isso daqui a gente tem aqui inúmeros dados que comprovam isso, né? Então, muitas vezes, em função de hábitos alimentares, em função de uma dificuldade, ou em função de um discurso de falsa empatia, muitas vezes as pessoas desejam validar a obesidade. A gente precisa ter empatia, sem dúvida nenhuma, precisa compreender, mas entender que é uma condição ali de saúde, né? Uma condição de saúde que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, né? Precisa ser administrada da melhor maneira possível. Ah, então é isso, né? Esse foi o nosso episódio de hoje, né? Mesmo com a garganta aqui inflamada, falei demais e agora minha garganta está doendo ainda mais. É, mas é isso, né? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, né? A gente pontuou algumas coisas aqui. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as quintas-feiras um vídeo novo sobre psicopatologia. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.